Olá, boa tarde a todos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo, Brasil, e é muito bom. Tem pessoas que estão chegando agora para o nosso bate-papo jovem, a Silvina, Roberta, que coisa boa. Pessoas novas chegando para compartilhar conosco. Qual o objetivo desse papo jovem? É um momento de uma conversa mais simples, descontraída, mas que possa tocar os corações de todos que nos assistem. Jovens de coração, jovens dos dois planos da vida, porque sabemos que nunca estamos sós, e nós vamos aproveitar que ainda faltam 3 minutinhos para as 18 horas e vamos ler uma página do livro Deus Contigo, para que a gente vá irmos entrando nesse clima de harmonia, de espiritualidade. Esse livro Deus Contigo é pelo Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi. Eu abri aqui uma mensagem, o título da página é Deus segue contigo. Deus segue contigo. Augusto, o Espírito, vem nos dizendo, nos momentos de crise, tenta conservar o pensamento elevado. Nos momentos de crise, tenta conservar o pensamento elevado, na certeza de que não segues a sós. Nunca estamos sós. Problemas de surpresa são momentos de exame. Que seria do solo fértil sem a ação do arado que o revolve? Em tudo, segue fazendo melhor ao teu alcance. Deus segue contigo. É uma mensagem bem objetiva, mas muito bela, muito profunda, que nos dá essa sustentação, essa certeza de que Deus está sempre junto a nós. Deus nunca nos desampara. E é isso que Ele nos coloca aqui, o Espírito Augusto. Nos momentos de crise, tenta conservar o pensamento elevado, na certeza de que não segues a sós. Porque quando nós nos desesperamos, ou o nosso pensamento, ele é um pensamento ruim, começamos a negar às vezes até a própria existência de Deus, achando que estamos desamparados, nós não vamos ser auxiliados, porque nós saímos daquela faixa de sintonia. Quando nós entramos numa faixa de sintonia com o pensamento mais elevado, o que vai acontecer? Nós vamos nos conectar com os benfeitores amigos, com os nossos anjos guardiães, os nossos protetores, que acorrerão ao nosso chamado. Porque Augusto diz, problema é normal, todos nós temos. Afinal de contas, estamos aqui num planeta de provas e expiações. E ele diz, o que seria do solo fértil sem a ação do arado que o revolve? Para evoluirmos, para crescermos, é necessário sermos mexidos, sermos burilados para poder mudar, para poder crescer, para poder vencer. Mas ele diz, em tudo, segue fazendo o melhor ao teu alcance. Mesmo nos momentos de dificuldade, de aflições, mas devemos caminhar sempre firmes, procurando sempre trabalhar no bem, auxiliar a todos aqueles que estão à nossa volta, porque se temos as nossas dificuldades, com certeza outros terão muito maiores do que as nossas. E ele diz, Deus segue contigo. Nós estamos iniciando o nosso Papo Jovem, são 18 horas, sábado, 20 de junho, praticamente já estamos no inverno, e é uma alegria estarmos aqui com vocês, mandando um abraço para a Roberta, um abraço para a Sueli, para a Zilma. Muito bom
muito bom estarmos juntos, podendo ter esse momento assim de paz, de harmonia, de reflexão e tentando tocar os corações de uma forma suave, mas ao mesmo tempo profunda, que possa aliviar, consolar, esclarecer, que é o objetivo da doutrina espírita. Como consolador prometido pelo Mestre Jesus. Jesus nos prometeu que enviaria um consolador, e esse consolador ficaria conosco. E ele viria para poder nos orientar coisas que naquela época Jesus ainda não tinha condições de trazer, porque os homens ainda não estavam preparados para receber aquela boa nova. O que é a boa nova? É o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, é a mensagem do Cristo. E agora, através da doutrina espírita, que é o Consolador, que é a terceira revelação, nós temos essa possibilidade de ter esse consolo, porque nós temos o esclarecimento, nós somos orientados. Então, o consolo vem. As dificuldades podem surgir. Jesus não disse que ia nos livrar das dificuldades, não. Ele disse, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Mas ele, através da mensagem consoladora, que vem pelo Espiritismo, pelo nosso venerável Allan Kardec e outros trabalhadores do bem, nós vamos sendo consolados, orientados, e isso é muito bom. Eu estava lendo um livro, estou lendo ainda um livro que se chama Revolução Espírita. É um livro muito interessante e eu pensei, para os jovens que gostam de história, é um livro que tem muita história, não é história, é a história da humanidade. Porque esse livro aqui do Paulo Henrique de Figueiredo, olha a grossurinha do livro, esse livro do Paulo Henrique de Figueiredo é a Revolução Espírita, e ele dá um subtítulo que ele diz A Teoria Esquecida de Allan Kardec. Um livro muito bom, muito interessante, e ele vem narrando, entre outras coisas, o período na França, que foi um período muito conturbado na época de Napoleão, e que Napoleão, como nós estudamos nos livros de história, ele era um grande político que queria conquistar novas terras, e as pessoas que têm esses desejos estão sempre lutando uns com os outros. E Napoleão, ele havia invadido a Rússia em 1812. Em 1812, ele havia invadido a Rússia. Mas aí o que acontece? Em 1814, a Rússia se junta com outros países, com a Áustria, com a Inglaterra, com a Prússia, e eles vêm invadir a França. E foi um momento muito difícil para os franceses, porque afinal quem acaba sofrendo são a população, é o povo que sofre com essas invasões, porque os estadistas estão lá na deles, né? E havia uma jovem mãe, agora nós vamos voltar um pouquinho antes. Essa jovem, ela com 19 anos, jovem, ela havia contraído matrimônio, havia se casado com um homem 14 anos mais velho, era muito habitual isso acontecer naquela época, jovens, bem mais jovens, casavam com homens mais velhos. Ela morava no interior da França. E aquele casal, o nome dela era Jeanne Louise. Jeanne Louise, podemos traduzir para Joana Luísa. Jeanne Louise, como toda jovem, que tem aquele sonho do casamento, de constituir uma família, logicamente que ela também tinha esse sonho. Só que, com todas aquelas confusões políticas, ela teve
um casal de filhos. Teve um menino, depois teve uma menina, só que também era um período, como hoje acontece, mas naquela época acontecia muito. As enfermidades infantis, muitas delas levavam à morte, porque não existiam vacinas, não existia antibiótico, não existia remédios. E a filhinha desencarna. Aquela mãe fica muito triste, porque a dor de a filha retornar à pátria espiritual. Mas qual não foi a surpresa dela? No ano seguinte, o filhinho, com 6 anos de idade, também desencarna. E ela fica sem os 2 filhos. E ela fica muito desolada, muito triste. Passa-se algum tempo e ela engravida de novo. Só que nesse momento estava aquele burburinho da guerra. A guerra levou anos. O marido é convocado para lutar no exército de Napoleão. E ele é levado, orientado, conduzido aí para a Espanha. Ali ele vai, um número, milhares de soldados franceses, e ele, entre outros soldados, nunca mais retorna, nunca mais ele volta para o seu lar. Só que ele já havia deixado a sua mulher grávida, e ela queria, com todo o amor, que aquele filho pudesse nascer e ser o aconchego da sua vida. Afinal, ela já tinha perdido 2 filhos. O filhinho nasce, eles batizam, porque antes do marido ir para a guerra, eles ainda estavam juntos. Eles batizam o menino e dão nome a ele, nome de batismo, de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele vai para a guerra, não retorna mais. Ela, viúva, a mãe dela também viúva. Ali as duas ficam juntas e alguns anos foram passando. Aquele menino, criado numa cidade bem pequena, com cerca de 6.000 habitantes, e a guerra começa a invadir a França. Quando ele já tem cerca de 10 anos, a cidade aonde eles moravam era uma cidade próxima de Lyon. Começam os soldados a virem aproximando-se da cidade. E o que aquela mãe faz? Aquela mãe, que era de uma família tradicional, uma família com posses, com uma família que já vivia ali há séculos. E os europeus levam isso muito em consideração, a tradição do nome, do lugar onde nasceu, daquilo tudo. Aquela mãe sai dali, daquela cidade, onde ela sempre morou, onde ela educou seu filho desde os primeiros dias, desde criança, e ele com 10 anos, e eles fogem para a Suíça. Vão para a Suíça e era necessário para colocá-lo num colégio interno, onde ele pudesse ficar estudando e ter uma boa orientação acadêmica, que ela pagasse adiantado 1 ano de estudos. E o que ela faz? Ela vende um terreno às pressas para que aquele dinheiro pudesse cobrir aquele ano de estudos daquele menino, e o menino vai para a escola. Era uma escola totalmente diferente das escolas que existiam em outros lugares. Era uma escola muito adiante do seu tempo. Quem dirigia a escola
era Pestalozzi, um grande educador. Era um homem que sabia motivar os seus alunos. Os alunos estudavam 10 horas por dia com o maior prazer, porque eram atividades muito dinâmicas, muito lindas, que eles aprendiam ali com muita liberdade, mas também com muito respeito, com disciplina. E aquele jovenzinho é educado naquela escola. Quando ele retorna, ele não retorna mais para a sua cidade onde ele foi educado na infância. Ele retorna para Paris e se torna um grande educador. E nós não tomamos mais conhecimento do que acontece com Jeanne Louise. Dentro da história desse jovem Hippolyte, não se fala mais dessa mãe. Mas o que eu queria falar dessa mãe e de tantas mães que nós conhecemos? Grandes homens que se destacam ou que tenham uma vida simples, comum, mas todos necessitaram de ter uma mãe que pudesse lhe dar a vida, que pudesse conduzi-lo de uma forma que ele pudesse avançar. E Jeanne Louise fez isso. Ela protege aquele filho, aquela joia preciosa, e depois nós não sabemos mais dela. Mas não importa. O que importa é saber que ela cumpriu a sua missão. Da mesma forma que Maria, mãe de Jesus, quando é escolhida por Jesus, ou melhor, quando é escolhida por Deus, e que o anjo Gabriel vem falar para ela: Maria, você será mãe. E ela diz, quando ele diz que era uma vontade de Deus, ela diz: Senhor, seja feita a tua vontade. E a gente quase não ouve falar de Maria. Ouve falar de quem? De Jesus. Mas ela o aconchegou, ela o alimentou, ela o aqueceu nas noites frias de inverno, até que ele tivesse condições de alçar seus próprios voos. Nós vemos a mãe de Divaldo Franco, que cuidou, velou por Divaldo. Nós não sabemos o nome da mãe do Divaldo, mas o Divaldo está aí, 93 anos de trabalho profícuo. Quantos de nós, jovens principalmente, dizemos assim: eu não aguento a minha mãe, eu não aguento meu pai, e bate a porta, e se tranca no quarto, revoltado, aflito porque essa família, esse pai, essa mãe não me compreende. Eu sou incompreendido, não é possível, eu devo ser adotado, eu devo ter sido renegado por Deus, porque Deus não me ama, e sempre os conflitos. E aquela mãe ali, cuidando, velando. Mas temos que lembrar também que tem aquelas mães do coração, mães que foram escolhidas por Deus também para cuidar. Então temos mães que são avós, tias, madrinhas, mães que adotaram crianças, porque aquela mãe, aquela que deu a vida, foi apenas para dar a oportunidade para que a outra pudesse cuidar, que pudesse velar, que pudesse orientar. E eu fiquei pensando na Jeanne Louise. Nós não sabemos mais o que aconteceu com ela. O jovem Hippolyte, Léon Denisard Rivaio, com 20 anos, 21, vai para Paris. Anos passam e depois ele passa a assinar o nome Allan Kardec. Allan Kardec que nos trouxe a codificação, que nos trouxe os ensinamentos da doutrina espírita. E Jeanne Louise cumpriu a sua missão e ela merece todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão por ter dado a vida, ter cuidado com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto desvelo pelo
filhinho que ela recebeu. Missão cumprida. Então, Jean, aonde você estiver, que Deus te abençoe e que nós possamos também sempre olhar as mães com esse olhar amoroso. Aquela mãe que cuida, que vela, aquela que foi escolhida para ser a substituta daquela mãe carnal, também seja amada, seja sempre valorizada. E lá no Evangelho, inclusive, segundo o Espiritismo, tem um capítulo muito belo que fala sobre isso, sobre os filhos como devem tratar os pais, cuidar, velar por aqueles que deram a oportunidade de retornar daquele espírito, retornar à carne. Um beijo grande para todos, saúde, paz, e nós convidamos vocês amanhã, às 10 horas da manhã, para o nosso Evangelho no Lar. É um momento sublime que convidamos Jesus para entrar em nosso lar. Então, participem amanhã, às 10 da manhã, o Evangelho no Lar. Segunda-feira, às 10 da manhã, o nosso Café com o Evangelho. E convidamos a todos que ainda não conhecem o nosso canal do YouTube, entrem lá, o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Quem ainda não se inscreveu, se inscrevam, deem um joinha. Quem já se inscreveu, compartilhem, convidem os amigos, os familiares para conhecer o nosso canal e a gente espalhar essa sementinha de luz. Um ótimo final de sábado, paz a todos, um beijo no coração de todos os jovens que aqui se encontram.